quais são os ancestrais de Kvothe? Primeiro, nós sabemos que Kvothe é um Edenaru até a medula de seus ossos. Apesar de seu lema ser uma só família e eles serem muitas pessoas e muito unidos, os Edenaru não são formados por familiares do mesmo sangue. Hoje, trataremos sobre essa árvore genealógica de Kvothe. O sangue parece inclusive ser um dos mistérios que o poema de Lady Leclerc ou da família Leclerc guarda. Kvothe então carregaria o sangue de quem? No início de O Nome do Vento, nos é apresentado os pais de Kvothe, Arliden e Laurian. Sabemos que Arliden vem dos Edenaru, mas não sabemos muito mais do que isso. Já Laurian, sabemos que ela pertencia a uma família nobre, possivelmente localizada em uma região chamada de Três Encruzilhadas, que Kvothe menciona no início do livro. E foi essa região que ele visitou quando era criança. Olhando somente a aparência de Kvothe, sabemos que ele é ruivo. Ser ruivo não necessariamente faz-nos duvidar de que seus pais não são seus pais. Inclusive, só uma curiosidade é que um personagem, inclusive um guildeiro de Lórien, o confunde como sendo um menino ou um garoto de Il, do país Il. Outra característica já relacionada realmente com sua mãe são seus olhos. Ambos possuem olhos verdes com um halo dourado ao redor das pupilas. Sem contar que, não é para esse momento, porém Kvothe possui um olho que muda de cor ao longo do livro, de acordo com as suas emoções. Seu pai sabe mais do que deixa transparecer, e o que não sabe, ele contorna sem pestanejar, graças a seu charme considerável. É assim que ele se arranja, disse, segurou meu queixo e levantou meu rosto para ela. Seus olhos eram verdes, com um halo dourado em volta das pupilas. Você quer simplesmente se arranjar? Ou quer me deixar orgulhosa? Para essa teoria, que é uma das teorias mais famosas, de toda a crônica do Matador do Rei, que é a teoria de que Kvothe seria um Leclerc por parte de sua mãe, a gente vai começar o seguinte. Como bom releitor da crônica do Matador do Rei sabe, algumas informações a gente só vai perceber relendo, ou seja, são informações que estão lá na frente e que, conectadas com algumas informações no início, fazem sentido. E essa teoria é esse caso. Em sua viagem para Severin, Kvothe conhece Meliuan Leclerc em um jantar, no qual os dois foram colocados propositalmente para se sentarem ao lado um do outro da mesa, para que Kvothe conhecesse melhor Meliuan e pudesse cumprir o objetivo que o Maer tinha para ele, que era escrever cartas, poemas, músicas para Meliuan, a fim de cortejá-la para que o Maer Alveron e a Meliuan Leclerc pudessem noivar e assim fundir uma das grandíssimas, se não uma das maiores famílias ricas de grandeza, de poder de todo o país de Vintas. Acredito que a família Alveron e a família Leclerc estão abaixo provavelmente somente dos Calantes, que são a família real de Vintas. O jantar foi extremamente interessante, porque quando Kvothe viu Meliuan Leclerc pela primeira vez e notou verdadeiramente sua aparência, ele percebeu que a conhecia de algum lugar, e isso ele tinha certeza. Dirigi-me à mesa com Lady Leclerc e puxei a cadeira para ela. Tinha evitado olhar em sua direção ao cruzarmos o salão, mas ao ajudá-la a se acomodar em seu assento, seu perfil pareceu-me de uma semelhança tão marcante com o de outra pessoa que não pude evitar fitá-lo. Eu a conhecia, tinha certeza, mas por nada no mundo seria capaz de recordar onde nos teríamos encontrado. Enquanto me sentava, tentei imaginar onde poderia tê-la visto.
Se as terras dos Leclerc não ficassem a 1.600 quilômetros de distância, eu teria suposto conhecê-la da universidade. Mas isso era ridículo. A herdeira dos Leclerc não estudaria tão longe de casa. Meus olhos vagaram por aquelas feições irritantemente familiares. Eu a teria conhecido na eólica? Não parecia provável. Eu me recordaria. Ela era admiravelmente encantadora, de queixo forte e olhos castanho escuros. Eu tinha certeza de que se a tivesse visto por lá, fingi examinar-lhe as feições, notando a palidez de sua pele e o cabelo castanho, caprichosamente cacheado. Seus lábios eram cheios e vermelhos, sem o benefício de qualquer tintura. A linha do pescoço era orgulhosa e graciosa. Há quem diga que nesse momento Melian lembrou Kvothe de sua própria mãe, Laurian, porque essa é a teoria. A teoria é de que Laurian, a mãe de Kvothe, é na verdade a irmã de Melian Leclerc. Pessoalmente, eu acho que a pessoa que Kvothe pensou que Melian parecia não era sua própria mãe. Pessoalmente, eu acredito que ele se lembra de Denna quando olha para Melian, inconscientemente, é claro. Mas isso da Denna provavelmente ser uma Leclerc vai ficar para um próximo vídeo. Eu vou tentar provar para vocês, ou então teorizar somente, porque eu acho que a Denna é uma Leclerc. Mas esse jantar não foi somente rosas. Não foi somente Silas. Nossa, que piada horrível. Eu escrevi, achei que ia ficar ótimo. Realmente não ficou. É isso. Melian era realmente preconceituosa. Melian odiava os Edenaru. Como lhe pareceram as estradas em sua vinda para Severin? Perguntei. Todos gostam de reclamar das estradas. É um assunto tão seguro quanto o clima. Ouvi dizer que tem havido certas dificuldades com bandidos no norte. Acrescentei. Tinha esperança de animar um pouco a conversa. Quanto mais ela falasse, mais eu poderia conhecê-la. As estradas estão sempre repletas de bandidos Ru nesta época do ano, foi a resposta fria de Melian. Não só bandidos, mas bandidos Ru. Ela proferiu a palavra com uma versão tão fria, pesando na voz, que senti um calafrio ao ouvi-la. Melian odiava os Ru. Não era a simples antipatia que a maioria das pessoas sentia por nós, mas um ódio verdadeiro, nítido, contundente. Interessante, não é mesmo? Por que uma nobreza tão alta assim se importaria ou sentiria tanto rancor dos Edenaru, de uma trupe itinerante? E um pouco mais pra frente no livro, a gente tem essa resposta do porquê Melian guarda tanta raiva e ódio pelos Edenaru. Eu havia começado uma segunda garrafa de vinho quando li que a jovem Natalia Leclerc tinha fugido com uma trupe de artistas itinerantes. Os pais a haviam deserdado, é claro, deixando Melian como a única herdeira das terras dos Leclerc. Isso explicou seu ódio pelos Ru e me deixou duplamente satisfeito por não ter tornado público o meu sangue de Edena em Severin. Seria então Laurian a irmã de Melian Leclerc? Então, assim, ligamos os pontos de que Melian tem uma irmã que fugiu com uma trupe itinerante e temos uma Melian que odeia os Edenaru. E é nesse ponto que o leitor da crônica começa a desconfiar. Epa, será então que essa mulher, herdeira dos Leclerc, que fugiu com os Edenaru, é a mãe de Kvothe, que também tem raízes em alguma nobreza? E a teoria poderia parar por aqui. Porém, ao longo desses anos e anos de releitura, os fãs da crônica conseguiram encontrar outros trechos que quase comprovaram, que Laurian é, na verdade, Natalia Leclerc, a irmã de Melian. Porém, esses trechos somente podem ser interpretados e identificados no inglês e foram colocados de uma maneira brilhante por Patrick. Então vamos parte por parte, porque é extremamente interessante e brilhante a forma como ele fez. O primeiro trecho é quando Kvothe
era pequeno, ainda na sua infância, e declama sem querer, sem perceber que sua mãe estava percebendo, o primeiro poema sobre a Lady Leclerc, que é um poema que fala um pouco mal da Lady Leclerc. E é muito interessante a forma com que a Laurian lida com esse poema. Primeiramente, ela pede para que Kvothe se perdoe, peça desculpas. Era uma forma dele se redimir com ela e a Lady Leclerc, e eu fazendo um favor para elas. I imagine you could make it up to both Lady Leclerc and myself if you found some sweet nettle for the pot tonight. Pegar na floresta uma planta chamada nettle. Então ela falou que o Kvothe, então ela diz que Kvothe, por favor, pegue para mim então, para se redimir comigo e com a Lady Leclerc, um punhado de sweet nettle. Sweet nettle, doce nettle. A gente sabe que a mãe do Kvothe adora palavras e adora fazer trocadilhos. Ela é muito genial com relação a frases, palavras. Quando ela fala sweet nettle, ela pode estar fazendo troça do próprio filho, colocando ali para ele, no rosto dele, na cara dele, que ela é a Natalia Leclerc. Porque nettle pode ser um apelido para Natalia, que escreve com net, né? Net, escreve Natalia. Poderia então Laurian estar brincando com Kvothe? Seria nettle um apelido para Natalia Leclerc? Cozinhar não sabe o meu amor, mas na contabilidade tem seu valor. Com todos os defeitos, devo confessar que vale muito a pena fazer com que minha pequena não fale, não pare de contar. My sweet Telly cannot cook, but she keeps a tidy ledger book. For all her faults, I do confess, it's worth my life to make my wife not Telly a lot less. Agora, olhe bem para os últimos versos desse poema, principalmente o poema em inglês. Observe que Telly está em letra maiúscula e foi colocado propositalmente em letra maiúscula. Por quê? Arliden estava já colocando numa música que parece, num poema que parece que não faz sentido nenhum, certo? Parece que não faz sentido nenhum, mas na verdade faz, porque ele coloca pistas que sua esposa é na verdade a Natalia Leclerc, not Telly a lot less. Ele faz um trocadilho com o som do nome. Então quando ele fala My sweet Telly cannot cook, minha doce Telly, Telly também viria como um apelido de Natalia, Telly, Natalia. E a última frase, o último verso da estrofe é o que fecha a teoria com chave de ouro, que é uma das coisas mais conhecidas entre os fãs, que é to make my wife, fazer minha esposa, not Telly a lot less, Natalia Leclerc. Ou seja, que brilhante. Patrick é brilhante. É só isso que eu tenho pra dizer mesmo. Mas vamos continuar. Tem uma parte do poema dos Leclerc que fala que é o filho que carrega o sangue, the son who brings the blood. Seria Kvothe o filho que carrega o sangue Leclerc, que abriria a porta dos Leclerc? Será que o anel, que não é para ser vestido, não é para ser usado, o anel de seus olhos, o anel dourado do olho de Laurian e o anel dourado do olho do Kvothe? Kvothe Leclerc. A gente sabe que Leclerc é um sobrenome que mudou muito ao longo dos anos, ao longo dos vários, centenas e centenas de anos, porque a gente sabe que os Leclerc são muito antigos. Mas os difamadores dos Leclerc costumam chamá-los de luckless, sem sorte. E sabe quem mais era sem sorte? Um menino chamado Jacques. Um menino totalmente sem sorte. Todos que viam Jacques percebiam haver algo diferente nele. O menino não brincava,
Não vivia se metendo em encrencas e nunca ria. Algumas pessoas falavam: o que se pode esperar de um menino que mora sozinho numa casa em ruínas no fim de uma estrada destroçada? Outros diziam que o problema era ele sempre ter sido órfão. E havia quem dissesse que ele tinha uma gota de sangue encantado nas veias e que era isso que impedia seu coração de conhecer a alegria. Era um menino sem sorte, não havia como negar. Se ganhava uma camisa nova, logo havia um furo nela. Se alguém lhe dava um doce, deixava-o cair na rua. Uns diziam que ele nascera com uma estrela, que tinha uma maldição, que levava um demônio montado em sua sombra. Outros simplesmente sentiam pena dele, mas não tanta que se interessasse em ajudar. Embora nenhuma família possa vangloriar-se de um passado verdadeiramente pacífico, os Lekles têm sido especialmente marcados por infortúnios. Uns vindos de fora, assassinatos, invasões, revoltas de camponeses e furtos. Mais revelador é o infortúnio que vem de dentro. Como pode uma família prosperar quando o herdeiro primogênito abandona todos os deveres familiares? Não admira que seus detratores comumente os chamam de luckless, sem sorte. Sim, o mesmo menino que roubou a lua, que se tornou um grande moldador e que deflagrou a guerra da criação. Seria Kvothe um herdeiro de Iax? Seria Iax o fundador da família Lekles, que se iniciou como Luckless, o sem sorte? É isso, pessoal. Eu agradeço demais por terem assistido aqui o vídeo de hoje. Até mais!